Vocês, tá gravando. Vocês tinham solicitado, né, uma bateria de exercícios, né, como forma de dar mais segurança, dar mais conforto ao estudo de vocês, né? E não sou político, não, uma promessa é dívida. Então, depois vocês olhem lá não sei se todos já viram, quem não viu, eu botei lá uma relação de questões objeto da nossa V2. Aí você vai ver que tem muito tópico de um tema que a gente nem viu ainda, a gente vai ver, que é o planejamento financeiro, mas está lá. Aí tem dois arquivos, conforme a gente combinou, né? Tem um arquivo de perguntas e tem um arquivo do gabarito comentado. A gente vai falar mais adiante, né, da nossa reta final, é, mas eu tenho observado aí que vocês estão flat, né, flat que eu digo dentro da normalidade, né, de um tema diferente, de um tema assim que sai da caixinha e vocês estão realmente correspondendo. Eu estou feliz com esse resultado e vai continuar assim, dessa forma. Por isso que eu botei essa relação lá de itens. Então, olha, revisita, verifique todo o material, e o foco da V2 vai ser realmente linha de crédito, que é o tema de hoje, e planejamento estratégico, que é o tema do nosso próximo encontro, né? Esse que vai ser o grande propósito. Mas vamos tocar o nosso barquinho, que a gente tem aí o tempo para administrar no que diz respeito a cumprirmos ao plano de ensino com tranquilidade. Hoje vou compartilhar aqui com vocês o tópico, né, do bate-papo de hoje, e um tópico interessante. Aquele esquema, né, pintou alguma dúvida, me interrompa, né, enfim, não preciso estar repetindo isso. Mas vamos lá. Como é que funciona o mercado, né? Como é que funcionam as empresas? É a grande pergunta. Independentemente dela ser pequena, média ou grande, ela precisa de dinheiro para andar, né? Para tomar o empurrão. E quem começa um negócio, alguns de vocês já estão envolvidos com isso, né? Você coloca um capital, um determinado recurso. Só que se você vai abrir uma pet shop, por exemplo, e não vai precisar de ponto, vai precisar de estoque, vai precisar de balcão, de infraestrutura, de funcionários, se for o caso, ou só você mesmo, como MEI, tudo bem, mas você vai precisar de uma grana. E muitas das vezes você tem ali 5, 10, 15, 20 mil reais para começar essa grana, e a pessoa jurídica, que é uma pessoa, assim como nós, a gente tem a certidão de nascimento, a gente tem um CPF, a gente tem responsável, a gente tem endereço, a pessoa jurídica também. Ela tem CPF, CNPJ, ela tem endereço, ela tem nome, tem certidão de nascimento, que é o estatuto, que é o contrato registrado no cartório, registrado na junta comercial. Ela é uma pessoa que precisa ali comer para se fortalecer, é igual a gente. Muitas das vezes, então, o investidor, né, o acionista, o cotista, né, ele coloca o dinheiro, mas a empresa ela quer crescer, ela quer se expandir, ela tem fome, e é ótimo que ela tenha fome, né, para produzir riqueza. E aí você precisa bater na porta do banco para captar recurso. E o que é um banco? O que é uma casa de dinheiro? Né, uma casa de dinheiro, na verdade, é um agente intermediário. Tem investidores, então tem uma galera, né? Eu vou aqui exemplificar para facilitar, né? O André, né? O André, ele tem recurso sobrando, felizmente, e aí esse recurso ele empresta para o banco. Quando ele empresta o recurso para o banco pega esse recurso e vamos aqui, hipoteticamente, colocar, André, você está botando aqui um recurso e eu vou te devolver esse recurso mais o aluguel desse recurso a 10%. Né? Então, você vai ser remunerado, vai ter de lucro desse aluguel 10%. O banco pega esse dinheiro, prometeu para o André
10% a mais de devolução, e aí empresta esse dinheiro para o Douglas, por exemplo. Douglas bate na porta do banco e o banco vai lá e empresta o dinheiro para o Douglas. Pergunta para o Douglas: o que você quer? Para que você quer esse dinheiro? Ele vai falar assim: eu quero comprar mais um carro, quero comprar casa, quero ampliar minha produção, enfim, seja lá o que for, o banco vai lá e empresta esse dinheiro, que não é dele, é do André, empresta esse dinheiro para o Douglas. Só que ele fala o seguinte: eu estou te emprestando, mas eu quero 15% de diferença. Ele pegou a 10 e o Douglas tomou, né? Pegou a 15. A diferença do 10 por 15 é o spread, é justamente o que o banco ganha. O banco vai lá, bota no bolso esses 5% de cada tomador do dinheiro. Né? O banco vive disso, o banco vive de spread, dessa diferença de variação. E aí ele empresta o dinheiro para o Douglas montar a pet shop dele, comprar estoque, comprar maquinário, etc., etc., para rentabilizar. O Douglas tem que fazer um cálculo direitinho para que essa rentabilização do dinheiro cubra o custo desses 15% que ele tem que devolver para o banco. E o banco pega esse dinheiro e repassa para o André e todo mundo fica feliz. Isso é o equilíbrio econômico financeiro do mercado. Então, a gente, partindo desse pressuposto, muitas das vezes o ente público, o governo, tem interesse em movimentar, estimular a economia através de emprestar dinheiro para alguns Douglas da vida, né? Então, ora é o tomador que bate na porta pedindo, e ora existe uma política governamental, uma política pública para estimular determinados setores. Economia, a gente aprendeu que é isso, né? Economia, ora eu estou estimulando o que me interessa, ora eu estou desestimulando o que me interessa desestimular, né? Porque o Estado precisa arrecadar, né, e eu arrecado o tributo. O tributo ele incide em cima da produção, ele incide em cima da circulação, ele incide em cima do consumo, do patrimônio, da riqueza. Então, eu tenho que fomentar a riqueza para poder arrecadar. Eu tenho que retrair, apertar, por exemplo, se você está importando muito produto, comprando muita blusinha da Shopee, comprando muito perfume importado, comprando muito item importado, então eu aumento o custo desse tributo sobre importação para te desestimular. Só para vocês terem uma ideia aqui, curiosidade, né? Vou abrir um parênteses. A galera que gosta de cerveja, cerveja é um item, um produto, né, que tem um tributo altíssimo. 60% da cerveja é tributo, é imposto. Então, você só bebe a espuma, né, porque o resto, o bar lá, o estabelecimento, ele tem que repassar para o governo. Então, por que isso? Porque, apesar de existir uma campanha, beba cerveja, blá, 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 né, em tudo quanto é lugar, o governo desestimula, de certa forma, o consumo do cigarro, da cerveja. Cigarro tem 80%, perfume importado tem 90% de tributo, como forma de te desestimular. No caso da cerveja, porque você bebe, fica doente, vai ter gasto no SUS, e aí vai aumentar os custos, né? A gente falou de custos, vai aumentar os custos de manutenção do SUS. Então, ele permite que empresas façam propaganda, né, e pela própria natureza da economia, mas, por outro lado, ele aumenta a carga tributária da cerveja, que, no caso, para evitar, ou tentar evitar a bebida alcoólica, para evitar que você consuma. Pois bem, então, ora, o banco que está ganhando esses 5% de 10 para 15, de 10 para 15, de 10 para 15, do exemplo que eu dei, ele fica com um bolo de dinheiro. Ele fala, ele, em vez de chamar só, por exemplo, o Douglas, ele vai lá, chama a Natália. Natália, você quer dinheiro emprestado? A Natália, quero sim, quero porque eu estou abrindo um negócio também para mim. E aí ele vai lá, ele empresta aquele dinheiro dele, do banco,
para a Natália, para a Natália aplicar lá na atividade econômica dela. Só que aí ele vai cobrar uns juros muito maior do que 15%, né? Porque o dinheiro dele, ele não gosta de risco, e a Natália está precisando, vai se sujeitar àquele valor alto. Só que, muitas das vezes, os Douglas da vida, as Natálias da vida, precisam de recurso, de mais recurso. E aí o governo entra liberando dinheiro dele através das linhas de crédito pública voltadas, sinalizadas, canalizadas para determinadas atividades produtivas de interesse dele. Aqui no caso, né, a gente vai falar da atividade do agro, né? Apitou aqui, eu não sei se... Fui eu, professor, eu levantei a mão para não te interromper. Não, André. Deixa eu te fazer uma pergunta, já que o senhor está falando a respeito de começo de empresa. Se o começo de empresa a gente recorre ao banco para fazer esse financiamento, levantar esse crédito, levantar esse capital, para comprar máquinas, para comprar insumos, para comprar matéria-prima e etc, etc. Como que começa um banco? Como que o banco começa? Ele vende uma fortuna de uma família, o cara pega esse dinheiro e diz, não, vou pegar esse meu dinheiro aqui e vou fazer um banco. Sim. Ou ele tem um outro caminho, só começa com oligarquia, por exemplo? Sim. A resposta na lata é sim. A origem do sistema bancário, ela nasceu na Revolução Mercantil. Tinha um conluio com o reinado espanhol, com o reinado português, eu era amigo do rei, e aí o rei falou assim, tem lá o Cabral que é financiamento para ir para o Brasil. Esqueci lá do descobridor da América, quer ir lá para os Estados Unidos, lá para a América do Norte, lá que tem umas paradas lá. Só que eu, coroa, não tenho grana. E aí, famílias abastadas na época, né, eu estou falando de 1400, davam grana para o governo construir as caravelas, blá, 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 blá. Então, a brincadeira começou daí. Quando veio a Revolução Industrial, olha que coisa linda é o capital. Quando veio quem é que tinha dinheiro? Que tinha dinheiro eram os empresários donos das frotas marítimas. A frota marítima não era da Inglaterra, a frota marítima não era da Espanha, a frota marítima não era de Portugal, era de uma meia dúzia de famílias que emprestavam os navios, né, para transportar as especiarias, aquele blá 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 que a gente conhece. Quando veio a Revolução Industrial, quem tinha grana para investir nas fábricas, na produção do aço, do ferro, para as rodovias, etc., era essa mesma família. Então, houve uma concentração maior da riqueza na mão dos Rockefeller, de tantas outras famílias que se enriqueceram. Esse pessoal ganhou muito dinheiro com aço, né? Pois é. E mas aí... A pergunta ela é um pouco até mais atual, porque eu estava lendo outro dia a história do Nubank. É a história de um cara que estava querendo abrir uma conta no Brasil e tinha um monte de burocracia nos bancos. Ele falou, vou juntar com um amigo e montar o Nubank. E hoje o Nubank está aí virado. Muita calma. Muita calma, muita calma. O sistema financeiro ele nasceu dessa forma, de uma concentração de determinadas famílias. Se você for ver a família Setúbal, é dona do Itaú, e aí a gente vai uma meia dúzia de famílias que é a mão invisível que o Adam Smith falava que manipulava o mercado. Quando veio a Revolução tecnológica, né, aí veio uma pitada de sal associada a esse turbilhão de famílias de concentração de poder, porque nesse momento as instituições já estavam gigantes, com cérebros
abastecida de cérebros de uma forma rica, apropriada. Então, se eu tenho uma empresa grande, eu vou me cercar de pessoas inteligentes para continuar me sustentando. Essas pessoas que viviam, que bebiam água no sistema financeiro tradicional, até a década, né, 90, 2000, 2010, quando veio a revolução tecnológica, eles sacaram o seguinte: opa, eu vou pegar o meu know-how, o meu conhecimento, e vou criar ali um aplicativo, vou começar a brincar de forma virtual, né, com um avatar, aqui estou sendo grosseiro até, né, e vou criar moedas virtuais, eu vou criar um banco virtual, eu vou criar uma transação virtual fruto da tecnologia. Então, nesse momento, algumas cabeças brilhantes se juntaram a outras cabeças brilhantes, mas todas elas não abastadas de famílias super ricas, mas com um conhecimento, com um aporte de recurso já significativo, e aí criaram os bancos virtuais, as agências de crédito virtual, todo esse mundo encantado que a gente tem hoje, né, de conhecimento. Mas pode ter certeza, André, que 100% deles já trabalharam em bancos antigos. Tem uma história a Nubank, né, tem o Samir, que é um dos fundadores da Nubank, né, junto um grupo de... Ele veio do Chase, não, do Citi. Ele foi diretor do Citi durante o Citibank, né, que nem tem mais no Brasil, durante muitos anos. Ele conta essa história, né, e aí pegou a grana que ele tinha de rescisão, tal, o banco voltou para os Estados Unidos, ele pegou a grana e começou a brincar e a coisa aconteceu. É um mundo fechado, como todo o sistema, né? Mas não é impossível da gente penetrar, não é impossível. Mas a origem passa por aí. A origem passa por essa experiência de pegar de alguém e emprestar para alguém. Então, por exemplo, quando eu ganhar na loteria, eu posso pegar o dinheiro e abrir um banco. Pode. Não precisa nem como você ganhar na loteria. Hoje, se você tem amigos que confiam em você, você pega dinheiro. Tem um amigo meu que ele tem uma corretora de valores. Corretora de valores dentro do sistema financeiro, é um despachante. É o despachante. É o cara que pega dinheiro com a pessoa física e ele que entra na bolsa, na negociação com o mercado financeiro, né? Ele é um despachante, um agente intermediário. O Marcelo, esse meu amigo que tem essa corretora, ele começou, Douglas, me dá 1.000 prata aí que eu te devolvo 1.500. O Zezinho, me dá 1.000 prata que eu te devolvo 1.500. E aí a gente, confiando nele, né, começamos a dar dinheiro para ele, e ele pegava aquele bolo maior de dinheiro, aplicava, a máxima do mercado é risco alto, rentabilidade alta, ele aplicava com risco alto, rentabilidade alta, ele devolvia a grana para a gente, aí devolvia a grana para o Douglas, mas aí o Zezinho reinvestia. E aí, é o famoso agiota. É isso que eu ia perguntar, se isso não é uma atividade de agiotagem. Ele começa dessa forma. E aí você tem um volume, e aí, uma vez tendo esse volume, você bate na porta do Banco Central, né? E aí falou: ó, eu tenho aqui uma carteira de cliente, eu tenho aqui um aporte, eu tenho um recurso, quais são os formulários, quais são os pré-requisitos que eu preciso ter para ser oficializado. E aí o Banco Central apresenta aquela tonelada de documentos, você preenche, dá entrada, recebe o selo, vira lá, banco de fomento, banco de... Deixa de ser agiota e passa a ser dono de banco. Sim. Analisando friamente, sim. Você começa dessa forma.
Tá, obrigado, porque isso é realmente uma coisa que ficava na minha mente. E eu acredito que esse esclarecimento de como o banco começa dá muito mais base para a gente entender as linhas de crédito a partir de agora. Sem dúvida, sem dúvida. Porque é aí que você levantou a bola, eu vou cortar aqui. Obrigado. Linha de crédito nada mais é do que dinheiro que esses bancos emprestam para fomentar, para estimular determinadas atividades. Aqui no nosso caso, a gente está falando das linhas de crédito voltada para financiamento rural, né? Para financiar o agro, essa economia tão relevante e importante aí no que diz respeito à nossa realidade. Eu pulei aqui o slide. Então, se a gente fosse sinalizar o que é a linha de crédito, né, é um financiamento, né, destinado para a produção do agrobusiness. E aí não importa se aquela história de antes da porteira, dentro da porteira, depois da porteira, não importa o que está financiando, vou mostrar já aqui, existe uma infinidade de linhas de financiamento, é como você chegar num shopping center, numa loja de shopping center, você tem a prateleira, você pega lá o produto que você quer. As linhas de financiamento, né, rural, aqui no caso, elas têm destinos infinitos. E a linha de crédito rural, que é voltada para o agronegócio, né, ela se dá através, né, do nome técnico, os programas de crédito rural. Programa de crédito rural. O agro, vocês sabem melhor do que eu, é cíclico, né? Cada cultura tem ali o seu período, né, de investimento, maturação, colheita, silagem, entrega. Então, respeitando essa natureza própria de cada atividade, você tem ali, então, os programas de crédito que são nada mais, nada menos do que as linhas de financiamento para o agronegócio. Só para vocês terem uma ideia, o que esses caras financiam, Douglas? Tudo. Está aqui um gráfico, esses percentuais não são cumulativos, né? Mas só para a gente ter uma ideia daqui, financia tudo, financia segurança jurídica. Então, tem linha de crédito que o empresário pega ali, né, para garantir a segurança jurídica. Linha de crédito que ele pega para qualificar a mão de obra, para trazer a tecnologia. Hoje a gente está trazendo cada vez mais a tecnologia para o campo, trazer a tecnologia, reduzir, controlar custo. Aqui, ó, 50% quase das linhas de crédito que são pegas são voltadas para controlar custo de produção, tema que a gente falou aí na aula passada. Enfim, questão trabalhista, você pega dinheiro para cobrir ali questões trabalhistas, os programas de crédito são infinitos. Porém, contudo, todavia, né, tem dois programas que eu quero trazer aqui para a gente debater, que são os programas federais, que é o Pronaf e o Pronamp. Mas antes de falar deles, eu falei programas federais, ou seja, existem programas de crédito estadual, existem programas de crédito municipal. Vocês vão lembrar na época da pandemia, né, 3 anos atrás, e existia uma série de estímulos ao empresariado nacional para que ele não rompesse com os funcionários, mesmo diante de todo aquele cenário econômico que a gente estava vivendo, né? Não, você não poderia abrir a porta do seu negócio, fica em casa, toda aquela história. O empresário não resiste, porque a empresa tem fome, né? É uma pessoa jurídica, é uma pessoa. Então, ela tem fome. Se você não bota comida, ela vai minguar e vai morrer de fome. Na época, eu vou falar aqui de um programa legal, bacana aqui da minha cidade, né? Eu sou de Niterói, era a prefeitura aqui de Niterói, algumas prefeituras fizeram isso, né? Eu vou falar aqui da prefeitura de Niterói que a gente acompanhou. O empresário que tinha um comércio, no caso o foco era comércio, que tinha um comércio e
mesmo com a porta arriada, não mandasse o funcionário dele embora, respeitando ali um faturamento, uma quantidade de funcionários, tinha uma série de premissas, mas enfim, o empresário que não mandasse o funcionário dele embora durante a pandemia recebia uma ajuda de custo, uma linha de crédito, né, de um determinado período, a um juros baixíssimo, como forma dele pegar essa grana e pagar o funcionário dele, ou negociar a redução salarial ali para manter o funcionário e trabalhar de porta fechada, iFood, né? Tudo aquilo que a gente viveu, que vocês sabem muito bem. Eu achei um programa bacana e funcionou, né? A gente percebeu que alguns negócios, grande parte quebrou, né? Os índices trazem isso para a gente, mas alguns resistiram em função desses programas de crédito, dessas linhas de financiamento. Então, linha de financiamento é algo importantíssimo no que diz respeito a você, o pontapé inicial, quem coloca é o empresário, como eu falei, mas depois a empresa quer crescer, quer estoque, quer movimento, quer financiamento, quer propaganda, quer marketing, quer tecnologia, quer logística. E aí o dono do negócio muitas das vezes não tem essa grana. E aí é saudável, vou repetir aqui, é saudável você pegar dinheiro emprestado, você trabalhar o que a gente chama alavancado, de alavanca, né, de a catapulta, né, daquela arma antiga, né, que você catapultava lá para frente, ou seja, você trabalhar alavancado. Alavancar, esse é um termo que a gente usa no mercado financeiro. Trabalhar alavancado é trabalhar com dinheiro dos outros, né? Então é bom você trabalhar com o dinheiro dos outros. É bom você ter um cartão de crédito. Você fala assim, Douglas, pelo amor de Deus, não fala isso. Não, falo sim. Coisa mais linda do mundo, acho que eu já contei aqui para vocês, né? É trabalhar com um cartão de crédito. Desde que você, no final, quando vier a fatura, você tenha a capacidade, né? Você tira o dinheiro que está aplicado, administrado, trabalha 30 dias sendo financiado pelo cartão de crédito, comprando, consumindo, né? E aí no final você baixa aquela tua aplicação, paga a tua fatura, também se não pagar, você está dando um tiro no pé, né? 300, 400% de aluguel que a operadora do cartão te cobra. Então, quite a sua fatura na totalidade. Mas você teve condição de, durante 30 dias, trabalhar financiado. O que as empresas fazem é isso, é exatamente isso. Elas têm um cartão de crédito, que é a linha de financiamento, pega esse dinheiro, muitas das vezes o agente financeiro fala assim, você vai me pagar em 2 anos, mas você vai ficar os 6 primeiros meses de carência. Carência é quando você não precisa pagar. Então, em vez de você pagar ali 24 prestações, você paga 18 prestações. Para que isso? Para que quando você pegue o dinheiro, comece a correr com ele, tenha fôlego, né, para poder lá na frente produzir mais riqueza e poder pagar a prestação. Então, o mercado trabalha dessa forma. No caso nosso aqui, eu quero colocar os 2 programas voltados para o agro, né, que é o Pronaf, e aqui é fácil a gente guardar o significado, o F de familiar. Pronaf, Programa Nacional, blá, 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 F de familiar. E o Pronamp de produtor, de pequeno produtor, de médio produtor, P de produtor. Então, aqui a gente não vai falar dos grandes programas de financiamento, né? Não interessa, mas, até porque o quantitativo de operações que a gente tem de empresas voltadas para a agricultura familiar e para o pequeno e médio empresário, né, como alguns de vocês, é muito mais abrangente, muito mais relevante, muito mais significativo. Douglas, esses programas cobrem o quê? Abraçam o quê? Está na tela. Tudo que você possa imaginar. Eu quero... mas eu não sabia disso. Não sabia porque você não bateu na porta do agente financeiro, né? E quem são esses agentes financeiros? Quem são esses bancos?
Lembre-se que eu falei para você que o exemplo que eu dei até do Douglas com o André, né? O André emprestou a 10% e o Douglas pegou a 15%. Então, o banco guardou 5% no bolso dele. Quando a outra pessoa lá, a Natália, bate na porta para pedir dinheiro emprestado, ele vai emprestar esses 5% a 25%. E aí a Natália precisa para irrigar lá, drenar a área dela, vai se sujeitar. Para evitar esse tipo de dependência, né, o que o governo fez? O governo cria o próprio banco. Cria o próprio banco, estabelece o próprio banco ali, ou um banco de representatividade voltado para prestar serviços para o próprio governo. Eu estou falando aqui da própria Caixa Econômica, né? Caixa Econômica Federal, hoje ela tem uma tonelada, você tem no seu smartphone ali uma tonelada de serviços, né, que você opera, serviços públicos, de interesse público, que você opera através da Caixa Econômica, né, numa parceria, é uma empresa mista, então ela tem ali um fomento público, e o governo usa a Caixa Econômica para te dar a linha de crédito a um aluguel mais barato, mais baixo do que o sistema, os outros bancos do sistema financeiro nacional. Mas tem um banco que é o cara, né, que é o banco criado para estimular projetos individual, coletivo, de pesquisa, de desenvolvimento, de manutenção, de reforma, que é o BNDES, Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social. Quem é esse banco? Quem é esse cara? Ele é criado para pegar dinheiro público e repassar para projetos, quer diretamente ao investidor, ao empresário, vamos dizer assim, ou ele empresta a outros bancos para que ele usa a capilaridade, as agências do Santander, do Bradesco, do Itaú, para que esses outros bancos vendam, vamos botar assim, ofereçam, vamos botar assim, os produtos dele ao mercado, à população, aos empresários interessados. Então, o governo ele trabalha de forma direta, ele trabalha de forma indireta através desses agentes representativos. Mas faz tudo aqui, ó. Pastagem, blá, 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 recuperação, manutenção, aqui curiosidades, né? Curiosidades importantes, né? Douglas, eu tenho que decorar isso tudo? Não, claro que não. Não é a proposta. Eu só quero apresentar para vocês que existe ali um mundo encantado de dinheiro ofertado ao mercado que muitas das vezes a gente nem sabe. Muitas das vezes a gente desconhece. Então, vale a pena você sentar com o gerente do teu banco e entender, ele quer te emprestar o dinheiro, você quer pegar o dinheiro emprestado. É só uma negociação para chegar ali a um ponto de equilíbrio, de forma que o custo desse dinheiro que você está pegando emprestado não seja significativo. Professor, quando a gente fala de banco, e eu tenho que escolher um banco, o que é um bom banco para quem é o correntista? O que é um bom banco? O que eu tenho que observar? O que eu tenho que olhar para definir? Esse é um bom banco, esse é um banco seguro, esse é um banco barato. Quais são os critérios para a gente avaliar uma instituição bancária? Assim como eu não tenho essa resposta, tá? Na lata, uma fórmula, uma questão de prova. Eu já estou te adiantando que eu não tenho essa resposta. Porém, quando a gente escolhe um restaurante, né, na vida é assim, aí você escolhe o restaurante que melhor lhe apetece, você escolhe o prato de comida que melhor lhe apetece. E você vai no restaurante que aparentemente
você gosta da higiene, você gosta da educação dos garçons, você gosta da iluminação, você gosta do paladar da comida, você gosta do preço, o preço ele é compatível com o seu bolso, a iluminação ele é compatível com o seu prazer, o atendimento é compatível com o que você acha de bom, que pode ser diferente do meu. Pode ser que eu goste de um outro restaurante que as especificidades dele vão me atender. A vida é assim. Então, mas usando esse exemplo, a gente tem critérios. Por exemplo, Isso. Critério da higiene, eu vou chegar lá, exatamente. Exatamente. Quais são esses critérios? Eu vou chegar lá. No caso de um banco, os critérios são associados à facilidade de relacionamento com o representante do banco. Uma coisa é você ligar, zapear, telefonar e o cara te atender ali dentro de uma normalidade de forma tempestiva. E outra coisa é daqui a 2 semanas o cara te retornar. Então, a qualidade do atendimento conta, né? A variedade de produtos, né, que são ofertados. Quando o banco é o seguinte, quando ele te oferece um produto, é porque você é o produto. Quando ele te oferece um produto, você vai perder, certamente você vai perder. É porque você é o produto. Então, se ele fica te oferecendo muito produto, assim, Douglas, me incomoda. Então, eu deixo isso claro para o gerente do banco, o gerente da minha conta. Falo, quem escolhe os produtos sou eu. Você pode até botar em cima da mesa. Agora, não fica me ligando, não fica me oferecendo, não fica me mandando pop-up ali de produto que isso não me interessa. Então, voltando, é o custo do dinheiro, né, o custo desses produtos que ele está te oferecendo. Aí você tem que ficar comparando com o mercado para ver se o que o mercado trata, qual é o produto, qual é os juros, qual é o prazo, qual é a forma de amortizar, né, de pagar aquele dinheiro que você está pegando emprestado. Então, isso conta. A facilidade de relacionamento conta, né, a gestão, né, o refinanciamento, a renegociação, se for necessário, o gerente meio que não é brigar por você, porque ele é funcionário da empresa, mas ele vê o seu lado, ele escutar o teu lado, você tem uma equipe de assessoria à sua disposição, você tem um canal à sua disposição, ele te emprestar o dinheiro para você comprar o trator e um belo dia ele aparecer lá na tua fazenda para te visitar, para ver o trator funcionando. Ou seja, é criar um laço. Todo comércio, todo negócio, né, é criar um laço. Não tem banco melhor, não tem banco pior. Esses bancos virtuais, eles são bancos mais leves, que eu chamo bancos mais leves. E o que é um banco leve? É um banco com menos burocracia, um banco com mais facilidade tecnológica, né? Onde você não precisa, basta você tirar uma foto sua e mandar que você já abriu a conta. Basta você tirar uma foto da tua identidade que você já abriu a conta. O outro você tem que ir lá no banco, apresentar documento, carimbo, em 3 vias, reconhecido em cartório, os bancos tradicionais, né? E que estão começando a aprender que quanto mais leve, melhor. Não tem, é a proximidade, é a parceria, é o banco parceiro. O critério principal chama-se parceria. Né? A parceria, e o parceiro você se relaciona, mas sempre ali com um olho no padre e o outro na missa, como dizem os antigos. Né? Um olho no gato, o outro no peixe. Né? Não tem fórmula, não existe fórmula. Dito posto, então,
Aqui, vários tipos de financiamento. Aqui eu já falei desse contexto, né? O financiamento de apoio indireto e o financiamento de apoio direto, no caso do próprio governo, né? O apoio direto é quando o próprio banco público, né, o Banco Nacional de Desenvolvimento, ele empresta, né, diretamente, então você apresenta um projeto, e aí, geralmente, quando ele te empresta diretamente, é um projeto inovador, algo que vá agregar valor, que vai otimizar, que vai reduzir custo, então ele pega a sua ideia, te empresta o dinheiro, pega a sua ideia e começa a fomentar, a oferecer a outros em cima da sua ideia. E o indireto é como se fosse ali você procurar comprar casa própria, né, e bate na porta da Caixa Econômica, né, ela te financia ali uma parcela para poder você realizar o seu sonho da casa própria, por exemplo. Eu falei do PRONAF, que é o programa familiar, e o PRONAMP, né? O PRONAF, que é o F de familiar, ele é voltado para estimular ali o pequeno artesão, o pequeno agricultor, aquela obra, né? Aquele contexto familiar. Estimular o quê? Através daqui, todos os que a gente pode imaginar, ó, implementação, ampliação, modernização, criação, industrialização, todos os mas voltado ali para um nicho específico da agricultura familiar, que é o que, na verdade, move, né, as cooperativas, é o que move ali a economia, quantitativamente falando. Então, quais são as principais linhas de crédito do PRONAF? Tem ali, por exemplo, o PRONAF Mulher. Hoje, né, uma salva de palmas aí para as mulheres, né, muitas chefes de família, e em função da modernidade, dessa sociedade moderna, e que precisam ser empreendedoras. Então, tem uma linha de crédito exclusiva ali para mulheres empreendedoras voltadas para o artesanato, a pequena artesã, o extrativismo, seja lá qual for o segmento, né? No nosso caso, a medicina veterinária, então tem lá. Eu quero abrir meu consultório, bate na porta, tem um PRONAF lá para você, se a sua sociedade for composta só de mulheres, né? Tem todo lá um pré-requisito, escreve depois lá no Google, né? Aqui a gente não tem tempo, para quais são os pré-requisitos necessários, né? Quero PRONAF mulher, o que eu preciso ter? Aí você tem que ter a constituição da empresa, o desenvolvimento da atividade, tem que ter um faturamento, mesmo que orçado e informal próprio, a empresa depois ela tem que ser legalizada para você pegar. Uma das propostas da MEI, do MEI, né? Do MEI, né? Microempreendedor individual, foi justamente trazer para dentro da formalidade a informalidade. Porque antes você, homem e mulher, né, vendia o seu doce, era cabeleireiro, cabeleireira, e gerava faturamento, gerava custo, comprava os insumos para aplicar na sua produção, mas não era controlado. E aí você precisava de um financiamento, ficava chupando o dedo. Agora, aí o governo sacou e falou, não, peraí, eu vou legalizar essas pessoas até para controlar, né, para medir ali, para fazer parte, essa massa fazer parte do PIB, do Produto Interno Bruto. E aí cria a MEI, né, você paga ali um impostozinho pequenininho, né, através do documento de arrecadação, e de posse da sua empresa constituída, CNPJ, endereço, nome, blá, 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 você vai no banco e pode pegar ali um PRONAF mulher.
Você vai no banco e pega ali um Pronaf para desenvolvimento ecológico, por exemplo, um Pronaf jovem, aqui são os vários, né? Enfim, mas um Pronaf jovem, o camarada aqui de 16 a 29 anos, empreendedor, e aqui eu acho que eu estou falando para esse público, né? Se não é a grande maioria, tem aqui uma representatividade, tem lá hoje eu já produzo, hoje eu já tenho uma ideia, Pronaf jovem voltado ali para desenvolvimento, para capacitação, para treinamento, no que diz respeito a estimular o jovem empreendedor. Esse que é o grande Pronaf Cotas, né? Quando você quer montar a cooperativa, cotas aqui não é cota de preto, de branco, não. Cotas aqui no que diz respeito à associação cooperativa. Tem um Pronaf Cota, tem um Pronaf Microcrédito ali, de uma renda até 20 mil reais, enfim. Então, cara, tem de tudo para todos. Douglas, você está falando um monte de sigla, um monte de coisa, pelo amor de Deus, eu tenho que decorar isso tudo para a prova, eu só penso naquilo, só penso na prova. Não, nada disso. O intuito aqui, eu quero que você entenda e compreenda que existe ali linhas de crédito estratégicas do governo para estimular a atividade do agronegócio, Pronaf para estimular o pequeno produtor e o Pronamp, o P aqui de produtor, né, vamos falar assim, o médio produtor, aquele que subiu um patamar, vamos dizer assim, subiu um patamar. E o principal programa do Pronamp é o programa ABC. É que ele falou aqui, efeito estufa. A gente escuta isso aí, eu queria escutar, a gente escuta e eu queria escutar de vocês o que é emissão de gases, efeito estufa, camada de ozônio, né, carbono, mercado de carbono. O que é isso que a gente está vivendo hoje em dia, né? Emissão de gases, o Brasil participa, não participa, está bem, está mal? Eu queria escutar isso de vocês. O que é isso? O que é, não um programa do Pronamp, né? Mas o que é emissão de gases, efeito estufa na agricultura? Minha opinião é meio controversa, professor. É melhor deixar o pessoal falar. E aí, meus queridos? Um de cada vez, esse não me confundo com as respostas. O que é esse negócio aí chamado efeito estufa, emissão de gases, junto aí à agricultura, né? O Gladson, pois não, Gladson, fica à vontade. Professor, assim, eu diria que são os principais erros que o próprio ser humano comete. Legal, vamos. Começou aquela brincadeira tá esfriando, tá esquentando. Começou a esquentar, mas tá longe de esquentar, tá? Mas tá mais quente do que no início. Quem ajuda aí o Gladstone? Quem complementa aí ajudando o Gladstone? Deixa eu ver aqui no chat, que às vezes a pessoa não pode abrir o microfone. Não, a galera só mandou boa noite aqui. Um de cada vez, hein? Hein? Ninguém? Nobody? Poxa, a ligação tá caindo. Caiu a ligação. Quer ouvir minha opinião controversa? Por favor. Professor, vamos lá. Seria também, acho que pode somar, né? Um desses gases seria a poluição de gás carbônico, né? Essas queimadas, né? Que tem muita agora. Eu acho que isso pode contribuir para esse efeito estufa. Perfeito, tá legal, show de bola, tá? Estamos esquentando os tamborins, tá? Estamos no caminho certo. Na verdade, vou deixar o André falar primeiro, que ele tinha aberto o microfone, tadinho. Eu tô na fila.
Pode falar, Sara, pode falar que a minha opinião é meio controversa. Caramba, tá todo mundo ansioso aqui, mas vamos lá. Eu posso ficar por último, pode deixar, pode entrar, Sara, de boa. Mas também envolve um pouco a degradação do solo, porque quando o solo não consegue reter muito bem o carbono, esse carbono fica livre na atmosfera. E como a gente degrada bastante o solo, e não se preocupa muito em como fazer ele ficar retido no solo, ou em outras matérias orgânicas, árvores, que seja, entendeu? Eles ficam na superfície atmosférica, em vez de na Perfeito. superfície do solo. Show de bola, é isso aí, show de bola. Obrigadão, Sara, pela participação. Vamos lá, André, vamos lá, vamos escutar a tua... Vamos lá, minha opinião sobre isso está baseada em várias coisas que eu já li que são fora da mídia, assim, coisas que a mídia não apresenta com muita clareza. Existem vários especialistas dizendo que a influência do ser humano é irrelevante para o clima e para o meio ambiente. Aí tem gente que diz, porque não sei o quê, são pseudocientistas que estão dando palpite onde não tem área de conhecimento. E os verdadeiros cientistas estudados, que mexem com isso diariamente, diz, calma, gente, não é bem assim. Por exemplo, a gente vê um biólogo como Rasmussen falando que a melhor maneira de se salvar uma floresta é fazendo um manejo dela. A melhor maneira de se preservar um animal é liberando a criação desse animal para o consumo ou para outra coisa. Ninguém já viu falar de vaca extinta? Não tem vaca extinta, porque a gente cria vaca. Como a gente não cria baleia, a baleia pode ser extinta, porque não tem ninguém criando, não tem ninguém fomentando, e a natureza é a mesma coisa. Igual a Sara falou, a concentração de carbono no solo ela é feita por queimadas. Se não há queimada, aquele material orgânico se perde e não fica no solo. Então, se você quiser um solo rico, você vai ver os solos vulcânicos, são os mais ricos de todos. Sim. Então... Não, na verdade, não foi isso que eu quis dizer, não. Fala, Sara, o carbono deveria, de fato, estar no solo, entendeu? Isso, exatamente. Como a gente está tendo erosão, a gente tira as plantas, tira as árvores. Assim, vamos lá. Obrigado aí pela... E aí, para finalizar, a gente vê que existe uma agenda toda para que todos esses processos que poderiam beneficiar muitas classes que são inferiorizadas, classes que poderiam estar trabalhando no extrativismo, poderiam estar trabalhando com terras raras, poderiam estar trabalhando com mineração. Lógico que isso tem que ser feito de um modo consciente, mas se for feito ainda é melhor para o meio ambiente. Então existe uma agenda que criou toda essa história para controlar certos setores, para ter domínio sobre certos setores e para impedir que certos setores funcionem. Perfeito. Então isso é um ponto de vista que a gente não... É igual criacionismo e evolucionismo. Ambos são teorias. Eu não posso provar que o mundo foi criado por Deus. O cientista lá também não pode provar que o mundo foi criado no Big Bang, mas na escola a gente só escuta uma versão. Sim, essa é a grande treta do negócio. Então, a visão é mais ou menos assim. Show de bola. Obrigado aí pela participação, né? Eu acho que a coisa fica rica quando a gente entra nesse debate. Existem vários olhares, né? Aqui eu provoquei, porque eu falei que é um programa estratégico do Pronamp, e é mesmo em função do que a gente está vivendo atualmente no planeta, né? A história a preocupação com a queimada, com a poluição, com a alimentação, todos os ãos que a gente possa imaginar. Existe o olhar sociológico, existe o olhar comportamental, existe vários olhares. O nosso olhar aqui é um olhar, né? Eu procuro sempre falar para vocês em nome do cifrão, não defendendo o cifrão, né? Mas assim, o olhar do dinheiro que entra, do dinheiro que sai, o olhar mais prático, o olhar mais lógico. E a riqueza da academia passa por isso, né? Cada professor tem uma linha de pensamento, tem uma forma de colocar, cabe a você absorver o que cada professor
tem a dizer e formar a tua opinião. Esse que é o grande barato, é isso que é importante. Então, eu falo, eu dou a minha aula, mas não me escute na totalidade, porque tem outros professores altamente capacitados, melhores do que eu, que vão estar colocando outros pontos de vista, e aí você vai formar a tua opinião. Isso aqui é bom, isso aqui eu jogo fora. No nosso caso aqui, esse olhar do cifrão, esse olhar monetário, na verdade, o que o mercado diz é o seguinte, vamos estabelecer aqui um limite de poluição, né, do que vocês falaram, de emissão de gases por metro cúbico, etc., que comprometa não só o solo, mas também todo o ar que a gente respira, a camada de ozônio, blá, 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 vamos estabelecer um limite. Aqueles países que se preocuparem com políticas de extrativismo, né, não voltadas ali para a energia do petróleo, para a energia oriunda do carvão, e sim a energia natural, né, a eólica, a solar, por exemplo, e economizarem, né, a emissão de gases, vão ter um crédito de carbono, ou seja, vão ter um dinheiro, vão ter um papel na mão para ser vendido na Bolsa de Valores. Então, o Brasil, por exemplo, ele tem uma política de economia, de pesquisa e desenvolvimento para economizar o combustível fóssil, como forma de trabalhar abaixo desse limite. E tem países que sempre trabalham naturalmente acima desse limite. A China, os Estados Unidos, a Europa, né, o continente velho como um todo, trabalha sempre acima desse limite. E aí o que rola? Ora, se na economia, se eu produzo banana e você quer comer banana, eu boto uma barraca de banana, você vai lá, compra a minha banana. E você me dá o dinheiro, eu te dou o produto e a gente é feliz da vida. O mercado de carbono funciona da mesma forma. Eu economizei, eu vou para a Bolsa de Valores. A Bolsa de Valores é o local que se compra e vende dinheiro, cifrão, né? Aqui eu sintetizei no cifrão. Tá? O local é a Bolsa de Valores. Eu, Brasil, vou para a Bolsa de Valores com o meu crédito de carbono. E a China, que polui pra cacete, vai lá e compra meu crédito de carbono, olha a linha aqui, ó. Então, ela polui mais, quando ela compra o crédito de carbono, ela se iguala na média nacional. Então, na verdade, continua poluindo. É uma maneira de fazer dinheiro com essa ladainha. Exato. Uma ladainha para fazer dinheiro. Mas é o cifrão. Igual a ladainha do vegano, que a tadinha dos animais, os animais são maltratados. Uma vaca maltratada não dá leite, irmão. A vaca, para dar leite, para produzir, ela tem que ser tratada como uma rainha. É verdade. As ladainhas é o que a mídia não mostra. Não, é verdade, é verdade. Mas eu volto a te dizer, existe ali um olhar comportamental, existe um olhar sociológico, existe um olhar monetário. Aqui eu só estou focando nesse olhar monetário. Então, você gastou muito, me paga uma multa porque eu economizei e gastei pouco. Existe um mercado dos créditos de carbono. No fundo, eu fico realmente assim chateado às vezes, aqui eu abri um parênteses com essa política, né, toda, porque os maiores poluidores são aqueles que ficam pedindo para quem quer se desenvolver ou está em desenvolvimento, como no nosso caso, segurar a onda para não explodir, né, uma vez que deixa que ele continua pagando a multa, né, a China, a Alemanha, a França continua pagando, a Inglaterra continua pagando a multa, comprando nossos créditos de carbono. Mas esse é outro papo, né? Eu queria trazer isso aqui para vocês, eu fico feliz que vocês... É um tema importante, é um tema passível de interpretação, como a gente está colocando aqui, e é um tema para vocês.
É um tema para vocês entenderem dentro desse mundo como que eu posso me beneficiar dentro dos meus valores com essas linhas de crédito, né? Aqui eu estou falando de linha de crédito, né? Então, você pode ali procurar economizar alguma coisa, utilizar de uma energia mais limpa e ganhar dinheiro, ou não, ou não. Ou então você liga ali o carvão, liga ali o petróleo, queima o diesel, que também e paga ali o crédito de carbono e que a coisa acontece também. Eu só quero aqui colocar, tumultuar. Meu objetivo é tumultuar. E aí cada um tem a sua percepção, tem a sua linha de pensamento. Aqui, quem é que pode pedir o Pronamp, né? O Pronamp, ele é um pouquinho, né? Ele sobe o patamar que eu falei, então o faturamento até 2 milhões de reais, opa, 2 milhões de reais é dinheiro para cacete, né? Você pega 2 milhões de vídeo por 12, você vai ter ali um volume significativo mensal. O Pronamp de modernização, aqui, ó, modernização, então tem a ver com crédito de carbono, tem a ver com modernização, tem a ver com energia eólica, tem a ver com transformar o avião que queima diesel em drone para pulverizar ali a sua fazenda, por exemplo, para monitorar onde tem erva daninha, com infravermelho. Existe ali uma série de programas, né? E aqui não é para decorá-los, longe disso, é só para a gente entender o programa para formar cooperativa. Olha aqui, esse aqui é legal. O Prodecop, que é justamente ele... Como é que eu formo uma cooperativa? Eu produzo leite, a fazenda do lado produz leite, a gente não quer ficar na mão ali da grande cooperativa. Como é que a gente desenvolve? Então, tem uma linha de crédito ali voltada para o desenvolvimento de cooperativa, voltada para a inovação tecnológica, para a capacitação, voltada para a armazenagem, para a silagem. Tem de tudo para todos os gostos. Como a casa própria, quando você vai comprar a casa própria, quem já tem financiamento, aí sabe o que eu estou falando. Você entra com uma fração, 20%, 30%, e o agente financeiro entra com a diferença, né, com juros, amortização, tabela, né, de financiamento, etc. Mas você entra com 30%, ele entra com 70%. Aqui é a mesma coisa. Todas essas linhas de financiamento, essas linhas de crédito, tem itens que dos financiáveis, né? Eu, empresário, eu quero fazer uma obra aumentar meu quarto da fazenda. O cara vai rir da tua cara e vai falar, não, isso é outra linha de crédito, pessoa física, não é linha de crédito voltada ali para o crédito rural. Dos créditos rurais, a gente tem ali uma parte que é financiada pelo BNDES de forma direta ou indireta, e uma forma de recursos próprios. É isso. Aqui tem um simulador. Depois, os curiosos de plantão entram nesse site aqui, né, para brincar, e até para você projetar aí o teu... eu quero abrir um consultório. Então, se você tem um faturamento aproximadamente de 2 milhões, você recebe um financiamento de 600 mil, pagando 24 mil aí mensais, com uma carência durante 28 meses, né, com uma carência de 8 meses. Então, você paga aí em quase 2 anos esses 600 mil reais. Mensalmente, tendo que pagar ali 24 mil reais, 25 mil reais. É pouco, é muito? Depende da sua capacidade. Você vai pegar esses 600 mil e você tem que produzir mais do que 25 mil, porque 25 mil você já está devendo ali ao banco, né? Então, geralmente aqui você pega um dinheiro para multiplicar ele por 3, por 4, por 5, né? Que é o grande barato. Para fechar, né? Além
dessas linhas de financiamento, né, que são linhas públicas, ou através do BNDES, né, ou tanto o Pronaf quanto o Pronamp, e lembra que eu falei que o banco pode emprestar dinheiro diretamente, sem passar por dinheiro público, né? Quando o banco empresta dinheiro, ele empresta dinheiro através de um título de crédito, que é um CPR, cédula, crédito, né? De produto rural. O CPR, na verdade, é exatamente como os financiamentos, só que ao invés de ser uma linha pública, é diretamente com um banco, onde ali existe a negociação diretamente. O custo é mais alto, né? Os juros é mais alto, porque o aluguel, o risco é mais alto, e aí, consequentemente, o banco cobra o cliente por esse risco. Linhas de financiamento. Era isso que eu queria trocar de figurinha com vocês, né? Sacudir assim a cabeça de vocês para vocês entenderem a importância desse tema. Para efeito de interesse aqui da nossa relação de cobrança em prova, né? Você daqui a pouco vai falar de prova. Eu quero isso, é o entendimento que existe, quais são as aplicabilidades e qual é o objetivo econômico, financeiro por trás da linha de crédito rural. É isso, não é para decorar taxa, não é para decorar tipos, eu coloquei aqui como forma de você se interessar, essa que é o grande propósito. Tranquilo? Dê uma olhada lá no material. Opa, alguém levantou a mão aqui. Quem foi? Pode. Deixa eu ver se vocês escreveram alguma coisa aqui no chat. Não. Beleza, vou parar aqui a gravação. Assim que upar a gravação, eu colo lá no